Fala pessoal, finalizando os trabalhos aqui na sala de imprensa da Vila Belmiro em Santos, eu, Juliane Yamaoka e Isa Gianola, estamos aqui para fazer uma breve análise do que aconteceu nesse segundo Sansão, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, 1-1. Isa, na sua opinião, o Santos começa o jogo com alto volume, mas ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande. Você me chamou a atenção para os protestos da torcida. Quando eu estava fazendo o relato, a Isa falou, olha só, a torcida sentou e realmente não cantou os 45 minutos e eu tive a impressão de que o estádio silencioso acabou impactando um pouco. Não sei se você ficou sabendo, mas o Gabigol, depois do Vojvoda, conversou com a imprensa e eu particularmente achei a fala do Gabigol mais impactante do que os questionamentos do Vojvoda, né? E sobre isso disse que sim, afetou o protesto. E aí o Santos consegue abrir o placar, mas o São Paulo também é valente. E logo depois das alterações do Crespo, eu queria até te ouvir o que você pensa sobre isso, conseguiu o gol de empate. Frustrante para o Santos. E qual é a palavra que a gente deve usar para o São Paulo? O São Paulo tá se alinhando, né? É um time que tem encontrado essa essência, tanto que o Crespo na coletiva falou bastante sobre isso. Ele disse, não, era um jogo que a gente conseguia vencer, mas gostou do que viu. E de fato, é um São Paulo que passou por muita reestruturação desde o começo da temporada, dentro e fora das quatro linhas, né? Muita movimentação política, demissão de dirigentes. Então, é um São Paulo que tem se alinhado. O que tinha para chegar de contratação já chegou. Inclusive, o Danielzinho tem sido um dos destaques, né? O Crespo tem batido muito nessa tecla nos últimos jogos. Tem ganhado a titularidade, tem sido um motorzinho lá no meio de campo. Ele foi a campo com uma formação um pouquinho diferente, né? Ele optou por Luciano e Marcos Antônio no banco de reservas, até mesmo para preservar, porque o São Paulo vem de uma sequência muito dura, mas é uma sequência que ele enxerga como proveitosa, né? Teve a vitória contra o Flamengo na estreia do Brasileiro, teve a vitória contra o Santos na última rodada pelo Paulistão, e hoje o empate que veio, como a Ju disse, depois das mudanças, né? Então ele mexeu no time, ele colocou o Lucas Moura em campo, o Lucas Moura que deixou a bola na cabeça do Caleri, que tem se destacado bastante nesse seu retorno. Então você vê que é um São Paulo que tem ganhado forma e tem agradado o torcedor, tem agradado a comissão técnica, muito por conta disso, né? Então, mesmo não tendo saído com os 3 pontos, o time entende que foi um resultado bom e que está indo para o caminho que ele deseja ir. Boa, boa. Da minha parte, assim, pra gente finalizar as questões do jogo, acho que o Santos leva como um grande aprendizado que o limite tá chegando, assim, na verdade o limite já chegou, bem na verdade, acho que eu tô sendo boazinha, assim, passou do limite, né, porque essa questão do discurso da reconstrução, de um time que é vítima do orçamento baixo, todo mundo já sabe, mas a torcida quer resposta, a torcida tá sedenta pela volta do Neymar, o Vojvoda descarta dar uma data, não, vai ser no domingo que vem, contra o Noroeste, em Bauru, porque tudo pode acontecer, ele tá treinando bem, mas as condições do gramado da Vila também não eram tão boas, isso desde o começo do ano, então assim, pra fechar da minha parte eu tenho um entendimento, até ficamos muito receosas do que poderia acontecer com o eventual empate aqui, se o Vojvoda poderia cair, se a torcida iria protestar de uma maneira mais branda, né, a gente já viu tanta bomba e gás de pimenta aqui, mas o clima tava hostil, mas eu tenho o entendimento de que tá acabando essa paciência, tá na reta final da final de um time que hoje o Gabigol disse que foi mais competitivo e brigou mais. É verdade, mas ainda não é o suficiente, né? Não é possível que o Santos fique abaixo de clubes que eu não quero nem, assim, falar o nome, né? Pra depois não vir torcedor e falar, como é que você não gosta do São Bernardo? Não é assim. Mas é por questão de orçamento, de tradição e porque já foi rebaixado e tá na hora de viver a vida e parar de ficar em uma eterna reconstrução. Então, na minha opinião, estamos todos cansados, os jornalistas, a gente comenta entre a gente, poxa, é só derrota, a gente não tem perspectiva de fazer uma grande cobertura de uma final, porque esse time fica estacionado, é tudo muito difícil, mal contrata. Acho que o Rony foi uma boa surpresa hoje, se é que a gente pode destacar. E da minha parte, para eu concluir, ficar de olho na questão do retorno do Neymar. Hoje esteve aqui nos camarotes para prestigiar o time como sempre, grande expectativa para domingo, porque assim, só tem mais 2 rodadas, é isso, né? Isso, mais 2 rodadas paulistas. Exatamente, então é isso, fecha a conta aí pelo lado do São Paulo. E acho que pelo lado do São Paulo é uma situação contrária do Santos, né? Um time que começou uma temporada muito complicada, vários jogos
sem conseguir sair com a vitória, né? Até o jogo contra o Flamengo tinha tido só aquela vitória contra o São Bernardo. Era um time que levava muito empate no finalzinho do jogo, tomava muita virada, e você percebe que é um time agora com uma postura completamente diferente em campo. Então, o Crespo até chegou a dar, não uma balançada, mas chegou a ter seu trabalho contestado algumas semanas. Foi a época daquelas coletivas um pouco mais sinceronas, né? Mais sinceras, que ele falava que o São Paulo ia vir pro Brasileiro pra lutar pelos 45 pontos, que não pegou tão bem com o elenco, não pegou tão bem com os dirigentes, né? Inclusive, o presidente veio à tona, veio a público, deu entrevista no ON mesmo, falando que não era assim, que o São Paulo vinha pra ser campeão. E hoje você vê até um Crespo mais tranquilo, né? A postura dele nas coletivas completamente diferente e uma sequência agora mais tranquila pro São Paulo, né? Se ele conseguiu segurar esse rajadão que foram os últimos jogos, né? Que emendou um Palmeiras fora de casa, um Flamengo na estreia, que estreou com vitória. Acho que esse foi o jogo que trouxe a virada de chave. Ele fez também um apelo pra torcida, né? Nesse sábado, enfrenta o Primavera pelo Campeonato Paulista. É um jogo mais tranquilo, é um adversário que não tem o mesmo peso de um Flamengo, por exemplo. Vai ter um Grêmio durante a semana, encara uma Ponte Preta que já tá praticamente rebaixada no Paulista e volta a jogar contra um Coritiba. Então, uma sequência muito mais tranquila. Talvez ele até tente uma escalação mais alternativa, dê um pouquinho mais de chance para os meninos da base, né? O Pedro Ferreira, que tem sido bastante comentado, o próprio Luca, que foi promovido no ano passado pensando no ataque. Ele disse que quer um Luciano descansado e que o Luciano deixou de sentir um pouquinho a coxa. Não parece ser nada grave, vai passar por exames, mas até mesmo para ele não estourar o elenco e ter o problema com lesões que ele tinha no passado, que já é uma coisa que não tá acontecendo agora, né? A reestruturação passou até mesmo pelo departamento médico. Então você vê um São Paulo com uma postura diferente, volta a encarar o Morumbis. O Crespo falou bastante sobre reconquistar a confiança da torcida, né? Depois de praticamente 4, 5 meses, o Morumbi chegou a ter mais de 40 mil torcedores, né, no jogo contra o Santos, e ele disse que ele quer ver isso de novo no sábado. Então ficou o convite do treinador para a torcida, e agora uns tempos mais tranquilos pro torcedor tricolor que passou por maus bocados, né, nesse começo de ano. Você tava falando de lesão, só para complementar, o Adonis sentiu, né, durante o jogo, então também devo ter atualização desse jogador nos próximos dias. Gente, estamos batendo quase 10 minutos de vídeo, a gente podia ficar aqui, ó, daqui a pouco a gente vai ser expulsa, porque somos as últimas, literalmente. Valeu demais, Isa, até o próximo Sansão, e a gente espera a companhia de vocês no site do Lance, na home do São Paulo e Santos, nos canais do WhatsApp, o que mais? Canal do YouTube, Twitter, Instagram. Aqui no YouTube. Verdade. Só ficar de olho que a gente tá sempre por cima de tudo. Valeu, pessoal.